E aí pessoal, beleza? Aqui é o Rafa. Vamos dar continuidade aqui na edição da foto, né, da Anaísa, nossa modelo. Na última aula a gente concluiu o Dodge and Burn, né? Então agora a gente vai dar continuidade no Color Grading e também na finalização dessa imagem. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um Ctrl Shift Option E no Mac, né, para criar uma cópia do que eu estou vendo agora, todas as camadas ativas. No Windows seria Ctrl Shift Alt E. Criei minha camada, agora eu vou vir aqui em camada. Na verdade eu vim aqui em filtro, converter para filtro inteligente. O filtro inteligente ele serve para você preservar a sua camada dos ajustes que você vai fazer em cima dela. Por exemplo, aplicar um filtro, algum outro ajuste assim local na imagem. Quando você adiciona um filtro inteligente, você sempre terá a opção de abrir novamente os ajustes para editar. Quando você não faz isso, o ajuste que você fizer, por exemplo, no filtro do Camera Raw, você não tem como desfazer depois. E é justamente nele que a gente vai agora. A gente vem aqui em filtro do Camera Raw. Aqui no filtro do Camera Raw você vai ter vários controles. Eu vou abrir aqui o antes e o depois para a gente estar acompanhando os ajustes. Aí eu começo sempre de baixo para cima, mas é opcional, você pode começar da onde você quiser. Eu dei um pouco de zoom aqui na minha imagem com Ctrl e o sinal de mais. Ou melhor, Command e o sinal de mais no Mac, né? Eu estou no Mac. Eu vou diminuir um pouquinho aqui a matiz. Eu acho que aqui no 9 tá legal. Eu vou aumentar um pouco a saturação. Deixa eu ver. Acho que vou deixar a saturação aqui no 34. A matiz... aqui eu estava mexendo no azul primário, né? Esse processo de calibração ele é dividido em três, como é que eu posso dizer? 3 processos? Enfim, 3 processos, chamar assim de 3 processos. Comecei aqui pelo azul primário, tem o verde primário e o vermelho primário. Através dele a gente vai mexer em todas as cores praticamente, só que de uma maneira mais geral. No verde primário eu vou, acho que aumentar um pouquinho a matiz, não muito, acho que aqui no 6 está legal. Saturação, vou deixar a saturação aqui no 11. Vermelho, acho que eu vou aumentar só a saturação do vermelho, mas eu não vou mexer na matiz. Pronto. Eu achei legal, eu gosto assim mais puxado pro vermelho. Tá legal ali. Deixa eu ver, em efeito eu não vou mexer. Geometria também não, ótica também não. Vou mexer aqui em correção de cores, que na verdade é um dos processos mais legais aqui dentro do Camera Raw, que você consegue mudar localmente a tonalidade das cores, né? Por exemplo, aqui ele está dividido em 3 bolinhas, uma para sombras, uma para os tons médios e uma para os realces. Vou começar aqui mexendo nas sombras. Eu particularmente gosto de sombras mais quentes, tipo assim. Mas tem gente que prefere sombras mais frias. Deixa eu ver se vai ficar legal com sombras mais frias. Não, eu acho que eu vou nos tons quentes para sombras mesmo. Eu vou deixar aqui no 30 inicialmente. Se tiver muito, depois eu diminuo. E aí agora eu vou pular aqui para realces. Os realces eu já gosto de deixar um pouquinho mais frio. Tá bem exagerado, eu vou diminuir um pouquinho. Acho que aqui no 27 tá legal. Tons médios. Tons médios eu gosto de deixar meio amarelado, meio vermelho, só que bem mais fraco do que as sombras. Aqui no 11, deixa eu ver como que ficaria mais claro. Eu acho que eu vou deixar aqui mesmo meio pro azul nos tons médios. Acho que aqui tá legal. Que aí contrasta um pouco também com as minhas sombras mais quentes.
Aí a próxima etapa é aqui no misturador de cores. Aqui, como a gente tem muito tons de vermelho, amarelo e laranja, não tem muito que a gente fazer por aqui. Se tivesse outras cores, tipo verde, você poderia deixar o verde mais amarelado, ou, ou mais verde ainda mesmo. O amarelo, a mesma coisa, deixar o amarelo mais amarelado, né, ou mais esverdeado. Você consegue ir alterando um pouquinho as cores por aqui também. Mas eu acho que a imagem, do jeito que ela tá aqui, ela já tá bem legal. Eu vou mexer aqui em detalhes também. Essa imagem já é uma imagem muito nítida, mas eu vou dar um pouquinho mais de nitidez para ela. Eu acho que aqui no 40 tá legal, tá dentro do aceitável e não fica tão falso ainda. Na verdade, vou deixar aqui no 35. Muda muito pouco, na verdade, porque essa aqui já é uma imagem muito nítida. Você perceberia mais mudança, tipo aqui, ó, no 120 ou 150. Já fica um pouco exagerada, na minha opinião. Não é tanto, tem gente que gosta. Vou deixar um meio termo aqui, vou pegar e deixar no 90. 90 também está aceitável, não está tão falso na pele. Minha preocupação maior é sempre na pele da pessoa. Se vai transparecer que está muito falso, não. Dá um zoom aqui no olho, deixa eu aqui 100 e com. Está um pouco forte, vou diminuir aqui para 80. 80, tá legal aqui. Certo. Aqui em curva, eu não vou mexer aqui em curva no Camera Raw, porque eu posso mexer lá dentro do Photoshop mesmo. Eu vou só dar um OK aqui. Caso você vai editar várias vezes, várias fotos, tipo no mesmo cenário, vamos supor que eu tivesse uma sessão toda dessa modelo nesse fundo vermelho com a mesma iluminação, tipo eu não vou mexer em nada na iluminação, mas eu quero que todas as fotos tenham um color grading parecido. Como que eu faço para salvar essa minha correção de cor que a gente acabou de fazer aqui no Camera Raw? Você vai vir aqui nesses 3 pontinhos, vai vir em salvar configurações. Ele vai lhe perguntar o que você quer salvar, né? Você pode marcar mais coisas, cortar se você tiver cortado, recuperar ou mascaramento se você tiver usado. Esses 3 últimos aqui é legal você deixar para mexer no Photoshop, porque às vezes é particular de cada imagem, né? Se você não for mexer em todas as imagens, fazer esses ajustes em todas as imagens do mesmo jeito, o que provavelmente você não vai, acho que ninguém recorta 10 imagens do mesmo jeito, por mais que seja o mesmo ensaio, o mesmo lugar, o mesmo ambiente, o mesmo modelo. Eu não recomendo você marcar. Deixa marcado só esses que já vêm por padrão mesmo, até aqui em versão do processo. Clique em salvar. Ele vai abrir uma janela para você dar um nome, né? Vou colocar aqui como aula Photoshop. E salvar aqui. Pronto. Vou clicar aqui no OK. Ele já vai carregar os ajustes que eu fiz no Camera Raw. Que é a nossa imagem já com o color grade pelo Camera Raw feito. Esse é o antes, esse aqui é o depois. Você também pode mexer nas cores, vindo aqui em ajuste e vindo aqui em cor seletiva. É outro que é bastante usado. Ele já vem com uma máscara por padrão aqui, uma máscara branca, para você ocultar partes que você não quer que sejam afetadas pelo seu ajuste. Aí como que funciona? Aqui em cores ele te dá várias possibilidades de cores. As cores vermelho e amarelo, elas influenciam muito no tom de pele. Então vamos supor, se você for pegar e ajustar o batom dela, deixar mais vermelho, ou um pouco mais alaranjado, enfim. Você pode mexer por aqui, mas aí você usa a máscara de camada para corrigir, para retirar, por exemplo, do fundo vermelho, retirar da pele se você não gostou do efeito. Você pode usar a máscara para isso. Essa primeira aqui eu vou chamar de batom, que eu vou usar ela para mexer aqui um pouquinho no batom.
Ver se consigo... ver se laranja vai ficar interessante, né? Um pouco mais pro laranja. O ciano ele escurece um pouquinho, né? Vou deixar um pouquinho mais claro. Acho que aqui no 20 tá legal. Magenta. Aí ele mexeu na pele também, como vocês podem ver. Deixa eu ver... Vou tirar um pouquinho do magenta, só um pouquinho. Tirar até o 8, menos 8 na verdade. E o amarelo vai ser onde eu vou deixar ele um pouquinho mais laranjado, se eu quiser. Eu acho que eu vou deixar aqui no 9. Aqui onde ele fala preto, você pode tanto clarear um pouco mais a cor que você está selecionando, né? No caso o vermelho, como você pode escurecer. Trazendo aqui para cima eu escureço e trazendo para baixo eu clareio ele. Ó, dá até para deixar meio rosado também se for o intuito de vocês. Eu vou deixar o meu aqui um pouquinho... acho que aqui no menos 5, para não ficar tão escuro quanto estava, mas também não perder muito do jeito que ele era. Aqui é sem um efeito, aqui é com um efeito. Vocês podem ver que afeta um pouco a pele, né? Aí para resolver isso, afeta o fundo também. Eu vou querer tirar só da pele. Como que eu faço? Posso selecionar aqui a minha máscara branca. Já estou com o pincel na cor preta, né? Vou só selecionar aqui o pincel. Aqui em fluxo eu vou aumentar para 15, vou colocar 20% logo. E aí eu vou pintar em cima da minha pele para desfazer esse ajuste vermelho que eu criei para o batom. Opa, passei por cima do batom, então vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer. Uma outra maneira mais fácil é você fazer o seguinte: eu vou excluir essa camada aqui. Na verdade estou excluindo só a máscara de camada, a camada em si está aqui, a camada do batom. Eu vou criar uma nova camada. Aí como que é mais simples para você fazer esse ajuste no batom? Eu vou dar um zoom aqui, né? Só na área do batom. Com a máscara de camada selecionada, eu vou apertar as teclas Ctrl I, que eu vou inverter a máscara. Ou seja, agora ele não está mostrando o efeito. Para mostrar o efeito, eu vou ter que usar aqui o pincel na cor branca e pintar por cima do batom. Aí eu vou pintando aqui, que vai ser mais rápido, mais prático e mais preciso do que eu pintar a pele dela. Pronto. Sem e com efeito. Aí eu vou querer aplicar também aqui no fundo. Eu vou aumentar um pouco meu pincel aqui com o cochete direito, né? Vou pintar aqui. Não tem problema pegar um pouco no cabelo, até porque o cabelo ele vai ter uma mistura bem grande de tons, na verdade. O vermelho ali representa 30% dele, talvez, ou menos. Dá um pouquinho de zoom para pintar aqui um pouco mais próximo da mão, sem pegar tanto na pele. Talvez pegue um pouco. Fazer aqui também. Como essa correntinha é dourada, ela vai pegar mais do amarelo do que do vermelho, então não tem problema eu pintar por cima dela. Beleza. Agora eu vou criar o ajuste da pele. Eu vou vir aqui de novo em cor seletiva. Para a pele vai ser algo parecido com o do batom. Talvez eu até não mascare o batom. Eu vou puxar a pele um pouquinho para cá. Eu gosto desses tons avermelhados, eu acho legal. Aqui, menos 31, magenta. Acho que vou deixar aqui o magenta no menos 3, para deixar um pouquinho mais assim
retirar o magenta, na verdade, né? Quando você arrasta a cor para a esquerda, você está retirando ela pelo seu oposto. O oposto do magenta seria esse tom meio amarelo queimado, meio verde, sei lá. Eu vou deixar aqui no -8 mesmo. E agora eu vou aumentar um pouquinho o amarelo. Aqui está bem aumentado, bastante dourado. Eu vou deixar aqui no 6. Acho que no 6 está legal. Peguei e renomeei esse aqui para pele. E dentro da mesma camada você pode mexer em ajustes de outras cores também. No caso eu já fiz o vermelho, né? Eu vou fazer o amarelo aqui dentro também da camada de pele. O amarelo eu também vou pegar e puxar aqui para a esquerda. Que ele vai... Opa! Ele vai... Como é que eu posso dizer? Vai substituindo pelo oposto do amarelo. Eu acho que aqui tá legal. Esse 18 tá legal. Magenta. Se eu trago pra cá, fica verde. Se eu trago pra cá, ele fica mais pro vermelho. Magenta, na verdade, né? Vou deixar aqui no 5. 5 tá legal. Amarelo. Se eu retiro o amarelo, ele fica meio pro magenta mesmo, a pele. Se eu levo pra cá, ele fica mais amarelado mesmo. Eu vou deixar o amarelo, acho que aqui no... Tirar um pouquinho do amarelo, na verdade. Deixar aqui no -5. Cor da pele. Cor não, luminosidade, né? Se eu trago pra cá eu clareio mais, se eu trago pra cá eu escureço mais. Vou clarear um pouco essa pele. Vou deixar ela aqui no 9 talvez. Esse aqui é o antes e esse aqui é o depois. Vocês percebam que ele afetou também o fundo da imagem. Deixa eu ver aqui como que estava antes. Eu acho que eu vou deixar desse jeito aqui mesmo. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro ajuste. Esse ajuste aqui vai ser com a camada de níveis. A camada de níveis ela serve para equilibrar os pontos de luz e sombra na sua imagem. Eu gosto de começar sempre aqui com o automático, para ver o que o Photoshop acha ideal da imagem, se ele acha que é melhor clarear mais, se é melhor escurecer mais, e aí eu vou ajustando conforme necessário. Esse aqui é o antes do Photoshop analisar, esse aqui é o depois. Dá um zoom aqui para observar melhor a pele, como que era antes e depois. Antes, depois. Eu acho que eu vou diminuir um pouquinho aqui a intensidade nesse tons médios. Pronto. Na verdade, tons médios não, tons neutros, né? Que é aquele meio termo, na verdade não é nem tons, na verdade é luminosidade média, Que aqui eu mexo nas minhas sombras, se eu quero escurecer elas mais, eu trago elas mais para o meio. Se eu quero clarear mais, eu trago elas, esse outro slide aqui um pouco mais para o meio. Vou desfazer aqui. Eu vou deixar do jeito que tá, vou só mexer aqui um pouco no meio. Deixar no 13 aqui, para não ficar tão claro. Certo. Aí agora eu vou adicionar uma vinheta. Uma das maneiras mais simples de você adicionar uma vinheta é você vir aqui numa camada de curva, você puxa ela para baixo até o ponto onde você quer, tipo, que escureça, né, nas bordas. Eu acho que aqui tá legal. Aí eu venho aqui na ferramenta de letreiro elíptico. Eu nem sabia o nome dessa ferramenta. Eu chamava só de círculo mesmo. Enfim, letreiro elíptico. Aí você clica e arrasta em algum lugar. Vai formar o formato e o tamanho que você quer.
Eu acho que aqui tá legal. Eu vou arrastar um pouquinho mais para cá para baixo. E aí o que que você faz? Com essa ferramenta aqui e a máscara da camada de curva selecionada, geralmente ele seleciona automaticamente quando você puxa uma ferramenta para marcação. Então desfazer aqui, ó, tô com a curva de novo, troquei, aí eu arrasto, solto. Caso que ele não selecionou, vou selecionar minha máscara. E agora com a minha máscara selecionada, vou apertar as teclas Ctrl I, que ele vai preencher todo esse círculo com a cor preta na máscara. Aí eu clico em espaço vazio para desfazer a ferramenta de letreiro elíptico. Beleza. Eu já estou com a minha vinheta aqui, né? Só que essa vinheta ela tá com uma borda muito marcada. Como que eu posso fazer para deixar mais suave a transição entre os tons pretos e mais claros da imagem? Com a máscara selecionada, eu vou vir aqui em filtro, vou em desfoque, vou vir aqui em desfoque gaussiano. E aqui em raio, eu vou colocar um raio bem alto para criar uma transição mais suave. Um raio de 450 deve ser suficiente. E foi. Dá um zoom aqui. Essa aqui é como a imagem estava antes da vinheta, e aqui é com a vinheta. Antes, depois. Beleza. Eu vou agrupar todo o ajuste que a gente fez em um grupo só. Selecionar aqui desde o primeiro ajuste, que foi ali do filtro do Camera Raw, apertar Ctrl G ou Command G para criar o grupo. Eu vou chamar aqui de Color Grading. Dá um zoom. Essa é a nossa imagem agora, que é antes do Color Grading, que é depois do Color Grading. Beleza. Essa imagem aqui a princípio estaria finalizada, né? Só que essa modelo ela pediu para fazer uma coisa, que era trocar essa moeda de 10 centavos por uma moeda de Piratas do Caribe. Eu já baixei aqui a moeda. Eu acho que eu baixei. Deixa eu ver aqui em downloads. Cadê? Baixei. Aqui está a moeda. Essa seria mais uma etapa de manipulação de imagem, na verdade. O que eu vou fazer? Joguei minha moeda aqui dentro, né? Se vocês observarem, quando você já tem uma imagem aberta no Photoshop, você joga uma outra imagem para dentro, ele transforma automaticamente o arquivo que você jogou em uma camada de filtro inteligente. Eu vou abrir essa camada, né, a parte. Para abrir ela a parte, é só você dar um duplo clique na camada aqui. Ele vai perguntar como que você quer abrir. Eu vou utilizar o perfil incorporado mesmo. Beleza, abri aqui a minha imagem, vou dar um Ctrl J aqui para ela criar uma camada de cópia. Eu vou vir aqui na ferramenta de seleção. E agora eu vou pegar e arrastar por cima do quadrado para ver se a ferramenta de seleção inteligente consegue selecionar só o que eu quero, que é essa moeda aqui. Deixa ele processar um pouquinho. Isso às vezes demora um pouco, dependendo do seu computador. Estou aqui com um MacBook 2012, não é dos mais novos, né? Tem 11 anos já, apesar de ser um MacBook assim ainda tranquilo para você estar trabalhando com edição de imagens em 2023. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um review desse computador, desse MacBook, em comparação com os outros computadores que eu já tive. Beleza, ele demarcou aqui a minha moeda, né? Eu vou clicar aqui em selecionar e mascarar, tá quase sumido aqui no cantinho. Você procura a opção de selecionar e mascarar, clica nela.
Aí quando ele abre, ele já vai abrir provavelmente para vocês nesse aqui, no casca de cebola. Se você não estiver conseguindo ver direito a sua imagem, se selecionou certinho, você pode clicar aqui nessa setinha para baixo e selecionar uma outra opção, né, de máscara para você visualizar melhor. Eu vou dar um zoom aqui só para observar melhor as bordas. Isso ficou bem legal. Para eu refinar um pouquinho mais, eu posso clicar aqui em refinar cabelo. Ele vai tentar fazer um refinamento automático. Eu vi que ainda tem alguns pontos que podem melhorar. Vou selecionar aqui essa ferramenta de pincel para refinar a borda. Vou diminuir um pouquinho aqui o meu pincel. E vou deslizar aqui dentro. Você clica e arrasta. Ele vai tentando refinar a borda, deixando melhor. Às vezes é um processo que demora um pouquinho, né? Que você tem que ir olhando a imagem, fazendo aos poucos. Eu recomendo fazer aos poucos também. Arrasta um pouquinho. E aí você vai e solta, espera ele processar. Porque se você for fazer muita coisa de uma vez e errar em um ponto, às vezes para desfazer é complicado. E aí você vai ter que desfazer muita coisa para chegar no ponto que você queria. Ó, aqui no caso eu vi que ele coisou demais aqui. Vou dar um pouquinho mais de zoom, fazer um pouquinho mais de perto. É aqui. Deixa eu ver. Está um pouquinho mais para cá. Aqui não ficou muito legal. Eu vou selecionar esse aqui de cima. Segurar o Option aqui no Mac, mas no Windows é a tecla Alt. E tirando um pouco manualmente aqui, já que ele não tinha refinado tão legal. Eu volto aqui para a ferramenta de pincel de refinar a borda. Que ele comeu um pouco do espaço, né? Vou voltar aqui nessa primeira mesmo, retirar com Option. Tirar aqui essa linha também. Pronto. Afinar mais um pouquinho aqui. Para quem trabalha com pincel, isso às vezes é até mais fácil. Estou fazendo aqui com o mouse, e o mouse ele não te permite ter tanta precisão assim no clicar e arrastar. Eu vi que aqui dentro tinha mais um pouco de coisa. Vou tentar selecionar manualmente aqui. Vou tentar retirar esse miolo aqui manualmente também. Pronto, eu acho que tá aceitável, até porque a moeda vai ficar bem pequenininha, então... Opa! Aqui ele sumiu com um pedaço. Eu vou colocar de novo. Beleza. Tá, a moeda a princípio está bem recortada. Vou dar um OK aqui. Opa, vou vir aqui em selecionar de novo. Eu vou aqui embaixo em configuração de saída.
Aqui em saída eu vou pegar e selecionar nova camada, que ele já vai pegar e dar uma camada nova recortada para mim. Pronto. E aqui eu vou aplicar um Ctrl S para ele salvar essa camada. Opa, temos um problema. Não é possível salvar este documento de volta ao seu formato de arquivo original. Achate as camadas e descarte os dados extras conforme necessário. Depois escolha o arquivo salvar outra vez. Tá, então já que tem que fazer isso, vamos achatar as camadas. Para achatar é só você selecionar tudo, deslizar aqui até chegar nessa opção de mesclar camadas, que ele vai mesclar todas as camadas visíveis e vai deixar a que você estava em cima como prioridade, né? No caso, como ela tinha um fundo transparente e as outras estavam desabilitadas, vai preservar o nosso fundo transparente aqui. Vamos lá tentar salvar de novo, Ctrl S. Não deu. Então agora a gente vai fazer o seguinte, vou vir aqui em Arquivo, vou vir aqui em Exportar, exportar como, e eu vou salvar essa imagem aqui como PNG, que ela vai preservar meu fundo transparente. Vou vir aqui em Exportar. Eu vou exportar aqui para a área de trabalho mesmo. Salvar. Agora eu venho aqui na minha imagem anterior. Eu vou excluir essa daqui, né, já que a gente já fez o ajuste que a gente precisava. Vou pegar a minha imagem lá da área de trabalho e jogar aqui. Pronto, agora ela já está com fundo transparente. Espera ele inserir no documento e agora eu vou ajustar. Vou dar Ctrl T aqui para diminuir o tamanho dela. Colocar mais ou menos aqui na posição da moeda. Quando você for fazer colagem, você também tem que tomar o cuidado de escolher imagens que tenham alta resolução. Essa moeda aqui ela tinha por volta de 3.000 pixels, eu acho, mais ou menos. Eu vou deixar aqui por enquanto, vou diminuir a opacidade dela para ter certeza de que ela está na posição correta. Esperar processar. Uma coisa importante também quando você trabalha com Photoshop é tomar o cuidado de sempre estar salvando o seu trabalho, de tempos em tempos. Por exemplo, agora há pouco ele demorou um pouquinho mais para salvar, né? Numa dessas, você pode acabar perdendo todo o seu trabalho por não ter tido o cuidado de salvar. Às vezes ele dá uma travada, e nessas travadas você pode perder todo um período de ajustes. Acho que a gente está aqui há uns 10 minutinhos, 15, ajustando, talvez. E ok, ele terminou aqui de salvar. Eu vou continuar os ajustes. Primeiro eu vou diminuir aqui a opacidade para observar melhor onde que está a moeda. Deixa eu ver. Acho que aqui de opacidade tá bom. Agora eu vou colocar a moeda por cima. Opa. Vamos voltar na moeda. Agora vamos colocar a moeda exatamente por cima de onde ela deve estar, né? Deixa eu ver aqui, diminuindo a opacidade mais.
Tá, vou deixar assim. E agora eu vou criar aqui uma máscara de camada para moeda. Eu vou vir aqui nessa ferramenta de laço poligonal. Ela vai me permitir demarcar certinho o que eu quero ocultar. Vou selecionando aqui pelo dedo. Eu não vou selecionar 100% preciso, até porque eu vou suavizar um pouquinho essa demarcação. Vou selecionar, vou dar Ctrl I, né, para ocultar. No caso, ele ocultou a parte que eu quero mostrar. Então, o que que eu faço? Com a máscara selecionada, eu venho aqui embaixo em inverter, que ele vai inverter e mostrar o que eu quero deixar mostrando. E aqui na opacidade, eu vou aumentar a opacidade novamente. Eu vou deixar aqui em 100%. Agora eu seleciono a máscara e vou suavizar essa máscara com um filtro de desfoque novamente. Venho aqui em desfoque gaussiano, só que eu vou pegar e usar valores bem mais baixos agora. Vou começar com um valor de 2, deixa eu ver aqui se está legal. Deixa eu ver aqui primeiro com 0. 0,9. Eu acho que eu vou ter que tirar uma pontinha daqui ainda. Vou deixar o desfoque em 0,9 mesmo. Selecionar aqui a ferramenta de pincel. E vou pintar aqui em cima com a cor escura. Pintar um pouquinho com a cor clara também, porque eu acho que ele tirou demais. Deixa eu ir mais para perto. E vamos adicionar um pouquinho mais aqui e retirar aqui. Pronto, a moeda está inserida. Parece realmente parte da imagem. Caso você queira que a moeda também passe pelas correções de cor que a gente já fez, é só pegar ela e arrastar aqui para baixo do color grading, só que ainda assim em cima dessa camada aqui do filtro do Camera Raw. Vou até colocar ela fora da pasta de color grading, que vai ficar mais fácil. Pronto. Agora a moeda passou pela mesma correção de cor de pele, correção da cor do batom. Na verdade, do batom ela não pegou só a correção da cor de pele. E agora ela parece realmente parte da cena. Agora eu vou selecionar todas as pastas, vou agrupar em uma pasta só. Edição completa. Para a gente ver melhor da onde a gente saiu, como que era a foto original, né? E onde a gente chegou. Essa era a foto original. E aqui está a foto final, já com todo o tratamento de pele, toda a correção de cor, todos os ajustes necessários na nossa imagem. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial de edição de imagens pelo Photoshop, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você não baixou, eu vou deixar na descrição novamente essa imagem para você baixar e praticar na sua casa. Se você não viu as outras aulas, eu recomendo que você volte. Comece pela aula de tratamento de pele, que é fundamental, é um dos pilares, né? Antes de você chegar no color grading.
E é isso. Se você gostou, dá o like aí no vídeo, se inscreve no canal para não perder outras dicas de edição de imagem. Todas as quintas-feiras eu vou tentar trazer mais conteúdo, né, para complementar sobre tratamento de imagens de pessoas, retratos, dicas de foto em estúdio, para que você possa ir se aperfeiçoando cada vez mais nessa área, né? E é isso, galera. Valeu, até a próxima aula.